E aí, do nosso escopo de trabalho, para vocês conhecerem um pouquinho, a gente trabalha com a aplicação de relatórios, de checklists, para poder acompanhar, né, toda essa evolução dentro do dia a dia daquela operação, desenvolve um plano de ação para que o estabelecimento tenha esses indicadores e que seja uma ferramenta para oportunidades de melhoria, né, e a gente trabalhar em parceria essas melhorias. Atuando com visitas orientativas também, não só com auditorias, então a gente vai intercalar o momento que a gente vai trabalhar um levantamento de notas, um percentual de conformidade, e outro momento a gente vai trabalhar ali a orientação dia a dia junto com o time. E a questão do treinamento, que eu já falei para vocês, que é algo que a gente preza bastante aqui, e todos esses serviços, toda essa forma de atuação, ela é personalizada de acordo com a necessidade do cliente. Eu quero só o treinamento, eu quero só auditoria, eu quero só assessoria técnica, enfim, aí a gente, através aqui do nosso contato, na apresentação, a gente consegue se aprofundar um pouquinho na necessidade de cada local. Então, agora eu vou começar aqui o nosso assunto principal de hoje, né, que é falar sobre o alvará de vigilância sanitária, da licença sanitária. Então, a gente tem os dois termos, né, pode ser alvará, licença sanitária ou licença sanitária, enfim, dependendo da região, aqui em São Paulo, município, a gente chama de CMVS, que é o Cadastro Municipal de Vigilância Sanitária, mas todos têm o mesmo objetivo, e por isso que vou trazer aí com esse olhar geral, tá? E vou trazendo os exemplos para vocês. Então, só para conseguir ter um start aqui, um início com um conceito mais básico, porque é muito comum confundir a licença de funcionamento com a licença sanitária. Então, são dois documentos complementares. Então, a licença de funcionamento, ela vai autorizar o funcionamento da empresa, seja indústria, comércio, serviços, e a licença sanitária, ela vai focar nas normas de higiene e segurança sanitária, ou seja, a partir do momento que eu sou um estabelecimento de alimentação ou saúde, eu preciso da licença sanitária, tá? E aí, de saúde, eu vou falar rapidamente, só para vocês terem a noção, então, drogaria, clínicas, hospitais, esses locais também precisam de licença sanitária. Aqui a gente vai focar apenas na questão do setor de alimentos, tá? Então, na lista de funcionamento, ela vai trazer uma autorização desse funcionamento dessa empresa, e a da licença sanitária vai focar ali na adequação em relação a questões de higiene e a segurança em relação a esse alimento que está sendo comercializado. Então, a importância da licença sanitária é garantir a segurança para o consumidor, evitar multas e fortalecer a credibilidade do negócio. Geralmente, nos restaurantes, né, tem aquelas placas, identificações em relação às placas obrigatórias, sempre está lá a licença sanitária, né? Então, você disponibilizar para o seu cliente que você é um estabelecimento que está seguindo ali a legislação, que está autorizado do funcionamento em relação aos aspectos da legalização do estabelecimento, mas também com esse olhar em relação quem responde legalmente por esse negócio, né? Então, essa licença sanitária traz também esse olhar, pensando sempre aí no consumidor, né? Então, o que é a licença sanitária? É um documento que vai ser emitido pela vigilância sanitária local, né? Então, do município, e ela vai atestar que o estabelecimento possui as condições sanitárias para o funcionamento. E aí ela é obrigatória dentro do nosso setor de alimentação para restaurantes, para lanchonetes, padarias, confeitarias, mercearias, supermercados, indústrias de bebidas, alimentos e farmacêuticos. Lembra que eu falei questão de saúde também? Então, não vou colocar aqui as questões de saúde com muitos detalhes, mas pensando no nosso segmento, esses seriam os estabelecimentos que são obrigatórios a ter a licença sanitária. E aí, dentro das nossas legislações, nós temos os órgãos que são os reguladores em relação a essa exigência e a todos os procedimentos que envolvem as boas práticas e a manipulação correta dos alimentos. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Quando eu falo da Anvisa, eu estou falando de uma agência nacional de vigilância sanitária que vai preconizar legislações federais. Então, a agência vai falar assim, olha, você precisa ter esses parâmetros em relação à qualidade e segurança dos alimentos, com legislações mais amplas, sem tanto detalhamento. Já a legislação do Estado, aqui eu estou colocando o exemplo de São Paulo, né? Já a legislação do Estado, aqui a gente tem o Centro de Vigilância Sanitária que vai direcionar as legislações estaduais. Então, posso citar aqui a portaria CVS 5, que inclusive está em processo de revisão com consulta pública aberta para contribuições dos estabelecimentos e de profissionais da área, ainda dá tempo para contribuir. Então, essa legislação vai trazer os parâmetros considerando toda a questão aqui no estado de São Paulo. Então, ela vai ser aplicada para algumas regiões que não têm lei municipal. Então, eu vou dar um exemplo. Em Osasco não tem lei municipal, então a gente vai seguir a lei estadual, tá? Já aqui em São Paulo,
a gente vai trabalhar com o olhar da Covisa, da Coordenação de Vigilância em Saúde, com as leis do município. Então, aqui tem uma legislação municipal. Por que eu estou falando isso? Porque essa diferença também, na hora da gente elaborar a licença sanitária, de cadastrar, de fazer toda a parte de passo a passo que a gente vai passar aqui com vocês, isso aqui é importante para a gente avaliar. Tá, esse estabelecimento está localizado aonde? Que legislação que preconiza? Está dentro do município de São Paulo? Não. Neste município que o estabelecimento está, tem uma legislação do município? Quais são as orientações daquela vigilância sanitária, daquela prefeitura, tá? Então, isso é super importante e é um passo fundamental na hora da obtenção da licença, tá? Queria falar alguma coisa? Tá, pode ir, fica à vontade, tá? Se precisar. Eu ia falar que quando você comentou também sobre as placas, né, daquela placa da... As placas obrigatórias. Isso, que inclusive, né, ele também contribuiu bastante com a gente para fazer também um material que também está Ah, disponível temos, lá também, né, no Instagram da Brasil, temos um sobre as e-book. placas obrigatórias dentro do estado de São Paulo. Então, se você também está com dúvidas, se de repente você está certinho, se está falando alguma coisa por conta do Procon, tem lá o link também, que aí a Tati também ajudou a gente a desenvolver esse material. Isso, está lá disponível o nosso e-book sobre guia de sinalizações obrigatórias. Fique à vontade para consultar, para complementar aqui. Então, para a gente entrar na parte que fala da licença sanitária trazendo um passo a passo, eu gostaria aqui de destacar um ponto que entendo que são pontos chaves. Geralmente, quando as pessoas, os próprios associados procuram a gente para tirar alguma dúvida em relação à licença sanitária, é sempre com uma sensação de que é um documento simples. E a gente gosta sempre de falar que tem várias análises prévias antes dessa emissão. Então, um ponto-chave, quando você está abrindo o estabelecimento, são esses 3 pontos que eu vou falar com vocês, se você soubesse isso antes de abrir, né, eu sempre acho que é uma informação fundamental, primordial, junto com o seu contador, para conseguir essa licença com mais tranquilidade, ou pelo menos ter conhecimento dos pré-requisitos. Então, vamos lá. Quando você define o que você vai abrir, que você vai definir qual que é o seu modelo de negócio, eu vou abrir um restaurante, eu vou abrir uma lanchonete, eu vou abrir uma pizzaria, enfim. Você está pensando ali no que você vai comercializar, como que vai ser a sua operação. Aí você geralmente fala com o contador e ele vai abrir um CNPJ. E nesse CNPJ vai ter a classificação de atividade econômica, que é o CNAE. Então, quando eu falo que eu sou restaurantes similares, o meu CNAE é restaurantes similares, tá? Quando eu falo que eu sou uma lanchonete, vai estar ali no CNAE, eu posso ter CNAE secundários, mas tem um CNAE, sempre tem um CNAE principal. E que a vigilância sanitária utiliza essas duas informações? Se eu sou uma operação de lanchonete, e eu entendo que eu só vou vender lanche e geralmente consumo imediato, então vou comer um lanche, eu vou pedir, já vou comer na hora. Né? Hoje a gente tem o delivery, mas a nossa operação também é consumo imediato. O que a vigilância entende? Consumo imediato, uma operação de lanche, é uma operação simples. Ele tem baixo risco sanitário. Se eu vou para um modelo de negócio, que o meu restaurante é um restaurante de refeições transportadas, por exemplo, ou uma indústria de alimentos, onde eu estou aumentando a minha produção ou aumentando o risco de contaminação, o meu estabelecimento vai ser de alto risco sanitário. O que isso muda? Muda se eu vou precisar ou não de um nutricionista respondendo tecnicamente por esse estabelecimento, então eu vou precisar vincular um profissional legalmente habilitado a esse CNPJ como responsável técnico. Então, se eu tenho uma operação que é considerada alto risco sanitário, eu preciso de um RT. Na legislação do município de São Paulo, ainda tem uma outra observação, o regime tributário. Então, empresas que são optantes pelo Simples, eles entendem que não precisa da assunção de RT e que o próprio empresário precisa implementar todos os processos de boas práticas. E por isso que entra a tria, né? Então, às vezes o empresário fala, eu não tenho conhecimento, eu não tenho suficiente para fazer a parte técnica. Ou eu tenho conhecimento, fiz o curso, eu sei, mas no meu dia a dia, estou focado lá em vender, estou focado no dia a dia da gestão do negócio, não consigo implantar as boas práticas. Então, por isso que entra aí o nosso trabalho e o nosso suporte. Mas o que é importante aqui? Vou fazer um resumão. O modelo de negócio que você decide, ou está ali já no seu KNAI, e o seu regime tributário está totalmente ligado às exigências da licença sanitária para essa obtenção. Então, por isso que é importante uma análise prévia quando a gente inicia esse processo da licença sanitária. Então, os nossos consultores aqui vai perguntar
qual que é o seu modelo de negócio, qual que é o seu CNAE e qual que é o seu regime tributário, é optante pelo simples ou não. Se for optante pelo simples, vai só o nome do representante legal. Se não for optante pelo simples, tem outras classificações econômicas que precisam. Então, se eu estou num restaurante, ele era simples, mas eu comecei a abrir filiais, ele começou a se tornar uma matriz, ele já saiu do regime tributário simples, e aí a partir daí já precisa da RT, tá? Então, essa análise vai ser necessário analisar, avaliar de acordo com o perfil de cada negócio, tá? Gente, fica à vontade para ir analisando. E quais são as etapas para essa obtenção? Então, eu dividi aqui em 4 blocos para ficar mais fácil da gente conseguir entender, ficar uma linguagem mais simples, e aí a gente vai conversando aqui. Então, cadastro e documentação, requisitos estruturais e boas práticas, inspeções da vigilância sanitária, como que funciona a emissão e qual que é a validade em relação à licença. Então, o primeiro ponto de cadastro e documentação, hoje, na grande maioria das vigilâncias municipais, ele é feito no formato online. Tem algumas regiões que é necessário fazer no presencial. Por isso que é tão importante conhecer a legislação do município. Vai ter lugares que você vai conseguir fazer via Rápida Empresa, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, vai ser gerado já diretamente ali a licença sanitária junto com as outras licenças, inclusive o bombeiro. Em alguma subprefeitura, prefeitura, eles vão pedir para que você leve uns documentos para complementar essa informação, para ir liberar a licença sanitária, e outros já vão liberar sem nenhum tipo de análise, só análise documental, especialmente considerando o que é considerado baixo risco. Tá? Vou dar o exemplo do KNAI de lanchonetes, por exemplo, né? Não vai ter ali uma análise mais profunda, vai ter uma análise via documentos, tá? O preenchimento que o contador vai fazer ali e via certificado digital, que na hora que você faz pelo Via Rápida Empresa, você precisa do certificado digital conectado e eles já vão puxar ali todas as informações do estabelecimento, tá? A gente vai sempre preencher os formulários, que vão vir as informações do estabelecimento, onde ele está alocado, você está dentro de uma galeria, de um shopping, ou seu estabelecimento de rua, a gente vai preenchendo quantos funcionários tem. Então, tem uma série de informações que vem nesse obrigatório de preenchimento nesse formulário. Anexar a documentação, né? Primeiro o comprovante do estabelecimento, como o CNPJ, contrato social. Do representante legal, é sempre um sócio que está no contrato social, que vai, né, um documento dele, e, se necessário, o responsável técnico, o registro do conselho de classe desse responsável técnico, o documento desse RT, e o contrato, o vínculo empregatício ou contrato de prestação de serviço, tá? Então, essa documentação, vamos dizer assim, documentação básica. Pode ser que a prefeitura da região peça outros documentos complementares? Pode. E a gente vai sempre seguir essa orientação, tá? Por isso que eu coloquei aqui em destaque, consultar a lei do município, porque cada região pode trazer ali uma exigência a mais. Então, assim, para uma indústria de alimentos, que eu já fiz aqui, a gente tem que preencher outros documentos, né? Então, eu vou falar se eu transporto esse alimento, eu vou falar se o meu carro é refrigerado ou não, como que é a forma de transporte, se eu vou entregar só no município de São Paulo ou em outras regiões. Então, dependendo do seu modelo de negócio, do seu KNAI, existe ali documentos complementares para encaminhar, tá? Ótima pergunta. Claro, Esse no fica à formato vontade. online, né? Geralmente qual site que a gente procura? Porque tem essa dificuldade também de repente dar essa diretriz aqui da Brasel. Ah, mas qual site, né? Geralmente mas é qual site que eu consigo renovar? Qual site que eu consigo entrar com o processo? Você tem alguma indicação? É diferente para cada município? Como que funciona? Isso é. É diferente para cada município, porque você vai sempre procurar, mas o que é importante? Quando você está no seu município, você vai colocar no site da prefeitura, Secretaria da Saúde, Vigilância em Saúde. A vigilância sanitária, ela está na hierarquia, né, na organização ali dentro da prefeitura, dentro das secretarias, ela está dentro de Secretaria da Saúde, Vigilância em Saúde. Aí você vai conseguir ver a vigilância de alimentos, a vigilância sanitária de alimentos. Geralmente nesse campo que tem as informações vinculadas à licença sanitária, tá? Então, Ah, aqui em perfeito. São Paulo, se você pesquisar como CMVS, que é o Cadastro Municipal de Vigilância Sanitária, você consegue localizar com mais facilidade. Mas isso muda de região para região, tá? Tá, então o processo básico é sempre procurar então no site da prefeitura e dentro do canal da vigilância Vigilância em da saúde. vigilância sanitária. Tá ótimo, de Isso, saúde, tá isso, ótimo. isso. Tá bom, obrigada. Imagina, imagina.
Então, dando continuidade aqui, outro ponto importante é os requisitos estruturais e de boas práticas. Então, para eu conseguir a licença, eu vou ter que colocar que eu sou representante legal desse estabelecimento. Então, eu estou assumindo que eu vou implantar os procedimentos de boas práticas e que eu vou garantir um alimento seguro para o consumidor, né? Aqui eu coloquei a capinha do nosso e-book em parceria com a Brasel, né? Que está disponível para vocês. Aí depois a Tabata vê se está disponível o link, por favor. Que aí, essa aqui na lateral, né, todos esses textos, é a nossa estrutura do e-book, tá? Então, a gente já traz ali todas as informações, todas as necessidades do seu estabelecimento, tá? Eu preciso pensar na estrutura, né? Claro que quando a gente está montando o restaurante, nem sempre a gente consegue já fazer uma prévia, né, com um arquiteto, com uma equipe. Então, às vezes eu preciso fazer uma reforma. Então, eu vou consultar o e-book para ver e deixar mais próximo possível do que a legislação exige, tá? Por que a gente está falando isso em relação à estrutura e boas práticas, especialmente quando a gente fala dos procedimentos? A licença sanitária ela vai ser liberada justamente para os aspectos de boas práticas e higiene, lembra? Lá no comecinho a gente já falou. Então, se eu vou pedir a licença, eu tenho que garantir que esse estabelecimento está cumprindo as recomendações do que a legislação fala. Eu estou ali falando, olha, eu estou cumprindo os procedimentos e eu quero a liberação da licença, tá? Então, vamos dizer que quando eu abro um KNAI, um CNPJ de restaurante, eu tenho que ter consciência de que a minha manipulação, os meus produtos, impacta a saúde do consumidor. E todo esse processo que a gente faz em relação às boas práticas, ele é um preventivo para que a gente não tenha um problema com o cliente, tá? Então, eu vou passar rapidamente. Então, pensando em estrutura, como as minhas condições físicas proporcionam uma manipulação segura para esse alimento, a pasta de documentação, né, todos os critérios que são obrigados, documentos obrigatórios, a sanitária é um dos documentos obrigatórios. Qual o papel dos colaboradores no dia a dia ali das boas práticas, né? Então, a questão dos aspectos de higiene, né? A questão de uso de uniformes, enfim. A higiene dos equipamentos, móveis e utensílios, como que a gente garante que a gente utilize produtos adequados para a higienização, como que é feito, com que frequência, né? Quais são as recomendações legais. Pensando ali na parte de compras, recebimento e armazenamento dos alimentos, o que preconiza a legislação e como que eu faço para garantir que esse processo seja realizado de forma adequada. A manipulação segura do alimento é eu garantir que durante o meu processo de preparo e distribuição desse alimento, eu vou manter a temperatura adequada para cada produto e vou garantir que não tenha risco de contaminação desse alimento. E aí, para finalizar, né, o Manual de Boas Práticas e os próprios procedimentos operacionais padronizados, que vão descrever tudo isso que a gente falou anteriormente. Então, são documentos que eles vão retratar todos os aspectos de boas práticas que o seu estabelecimento faz. Lembrando que tem que ser um documento personalizado para a sua operação, para o seu modelo de negócio, tá? Então, esse aqui vamos dizer que é o basicão, porque se você tiver uma fiscalização, tá com tudo certinho, tá? Não estou dizendo que é fácil, que é simples de implantar, mas a partir do momento que você tem o conhecimento e a gente tem uma ferramenta, que é o e-book, a possibilidade da gente também trabalhar em parceria com vocês e de conseguir adequar o estabelecimento a essas normas. E aí, nas inspeções sanitárias, né? Vou sempre trazer essa questão do KNAI, porque ele é o ponto-chave hoje, né, dessas mudanças todas que a legislação passou. Quando a gente fala de licença sanitária, de alvará sanitário, a gente está falando de que a vigilância teve uma mudança nesses últimos anos, quando ela define e classifica alto, baixo e médio risco sanitário, tá? Então, a liberação da licença sanitária, ela pode acontecer tanto com a necessidade de uma vistoria, como sem a necessidade de uma vistoria, considerando a sua operação, tá? Então, pode ser que na vigilância sanitária do interior de São Paulo seja obrigatória vistoria em todos os estabelecimentos, mesmo sendo um restaurante de baixo risco, porque na lei municipal tem essa previsão de só liberar a partir do momento que passar por uma fiscalização. E aqui em São Paulo, a liberação sai pelo Diário Oficial, né, e pelo portal da prefeitura, não necessariamente com uma visita. O que acaba acontecendo visitas apenas nos estabelecimentos de maior complexidade, considerado o risco sanitário alto. Então, numa indústria de alimentos, acontece esse acompanhamento, que pode ter a primeira liberação, depois a visita, ou às vezes a visita e depois a liberação. Não existe ali um
um direcionamento já, um roteiro. Não necessariamente vai ter a visita, dependendo do perfil do negócio, do modelo de negócio ou produto que você comercializa. E aí, na verdade, a gente fica aqui nessa expectativa, quando é o KNAI de médio risco e alto risco, se vai ou não ser fiscalizado antes da liberação. Então, a gente fica realmente esperando sair e vai consultando ali no site da prefeitura. Mas para restaurantes similares, lanchonetes, padarias, o que a gente tem observado, pizzarias, é a liberação aqui em São Paulo diretamente pelo site, tá? Não necessariamente com fiscalizações. Quando tem uma fiscalização, o que ele vai observar? Todos os aspectos que a gente falou anteriormente em relação aos procedimentos de boas práticas, se o seu KNAI corresponde à sua operação, porque o que acaba acontecendo? Eu coloco que eu sou lanchonete, e, na verdade, a minha manipulação, a minha venda é maior de refeição. Então, você deixa de ser um KNAI de lanchonete, passa a ser um KNAI de restaurante. Então, você precisa fazer essa alteração. Qual que é a diferença? Aumenta o risco. Se eu faço só lanches e passo a fazer alimentação, aí eu vou ter pescado, eu vou ter, né, um dia que vai ser do peixe, um dia que vai ser da feijoada. Eu estou aumentando a minha manipulação naquela operação. E se eu não projetei isso, ou se eu tenho muito cruzamento de manipulação, a vigilância sanitária entende que existe um risco maior, então que eu tenho que declarar o que eu realmente vendo, tá? Antes existia uma conta em relação a percentual de vendas para conseguir definir, eu vou ser restaurante, vou ser lanchonete, eu quero vender mais prato, mais lanches. Hoje não existe mais isso, é uma observação mais do acompanhamento da operação, mas é importante que o empresário tenha consciência disso. Eu posso abrir no KNAI específico, mas a partir do momento que eu estou agregando outros produtos, que eu estou vendendo mais do que é o meu KNAI principal, eu preciso fazer a atualização desse CNPJ, tá? Isso é uma coisa que a vigilância sanitária também vai observar. Já tive caso de clientes que eles fiscalizaram e durante a visita no auto de vistoria eles escreveram, alterar o KNAI, porque não era mais aquele KNAI inicial, por exemplo, de comércio varejista de alimentos, já era um KNAI mais ali voltado para uma operação mais de restaurante, tá? Então, isso é uma informação importante. Durante a vistoria, vai ser analisado os documentos, né, do estabelecimento e os processos. Tá lavando as mãos, tá armazenando os alimentos de forma adequada. Por que eles querem observar? Se existe risco de contaminação cruzada, se a sua estrutura atende os requisitos básicos de higiene e de estrutura, para conseguir fazer essa liberação, tá? Para casos mais críticos aqui, pela minha experiência, que não teve a liberação, foi casos, estou com problema com relação a pragas, estou ali com uma contaminação cruzada que eu não tenho uma estrutura adequada para manipulação. Então, nesses casos, eu já vi eles segurarem ali a licença sanitária, pedir para o estabelecimento realizar as adequações e depois fazer uma segunda visita para liberar, tá? Isso pode acontecer. Então, por isso que é importante ter todo esse conhecimento do que é necessário implantar. Como que é a emissão desse alvará, dessa licença? A gente faz o acompanhamento via site da prefeitura, eu coloquei aqui, né, aqui é o site do CVS, do Sistema do Estado de São Paulo, mesmo que você entre no site da prefeitura, ele vai direcionar para cá, tá? Todos os do município de São Paulo, Osasco, Guarulhos, enfim, todos os links vão direcionar para esse sistema do Estado de São Paulo. Aí eu vou colocar ali o número do protocolo, né, que eu estou acompanhando, quando você faz o envio daquele documento que eu falei anteriormente, você vai receber um retorno ali do protocolo, com o número de protocolo, e você vai monitorando para saber se ele foi liberado essa licença, tá? Então, a emissão hoje é online, você consegue baixar. Se teve caso de fiscalização depois dessa vistoria, se teve alguma uma melhoria, alguma necessidade de adaptação, a vigilância volta. Se não precisou fazer nenhuma adaptação, eles colocam no sistema que foi aprovado e sai a liberação no formato online. E a renovação, ela também vai ser preconizada de acordo com a lei do município. Então, vão ter municípios que a licença vai ter validade de 1 ano, então você vai precisar renovar anualmente, e vão ter locais que é determinado, que é o caso aqui do município de São Paulo. A gente não tem hoje uma data limite, né? Então, depois que você liberou a licença, você só vai atualizar se teve alguma mudança. Mudou o representante legal, por exemplo, né? Saiu um consultor nutricionista, entrou outro profissional. Ou saiu o sócio que era o representante legal do negócio, né? Outra pessoa vai substituir. Ou eu vou manter o mesmo CNPJ, mas vou mudar de endereço. Então, aí precisa fazer essa atualização,
tá? Ah, encerramento do negócio, aí eu vou pedir lá a baixa da licença sanitária, porque o estabelecimento não existe. Então, depois que ele liberou aqui, município de São Paulo, aí a gente não precisa mais atualizar. Alguns municípios, aí precisa da atualização anual, tá? Aí precisa acompanhar direitinho para saber a sua região. E aí, quando tem validade, no próprio documento vai vir qual que é o prazo de validade, tá? Aqui eu coloquei um exemplo pequenininho, tem o nome do nutricionista que está respondendo, o nome do cliente e o representante legal. E se tivesse validade nesse, estaria ali, né? O prazo, a data limite para já pedir a renovação quando estiver próximo dessa data. Tá? E aí, o que que é importante trazer também, que eu acho que pela experiência, né? O que que acaba sendo o erro mais comum para não conseguir o alvará sanitário? Então, primeiro ponto, falta de documentação. Então, ali, como são muitos documentos, né, muitas informações, às vezes acaba passando despercebido algum documento, aí vai e volta, dá indeferido, aí vai e volta. Então, essa organização da documentação é primordial para esse envio e esse acompanhamento, né, depois. Problemas estruturais, então, a cozinha não estar adequada, ou o ambiente não estar adequado para a operação. Tá, eu tenho uma necessidade de uma reforma, eu tenho necessidade de uma adaptação, seja estrutura de piso ou de fluxo de produção, né? Então, às vezes eu já fiz um desenho da minha operação que eu pensei que funcionaria desse jeito, inaugurei, e ali no dia a dia eu vi que tem uma dificuldade do time de se adaptar, ou porque o espaço ficou pequeno, ou porque a gente está produzindo mais, ou porque a gente foi colocando outras linhas de produto, e isso acaba trazendo risco ali de contaminação. A equipe sem treinamento adequado, então, durante a observação ali de uma fiscalização, eu já observar, o funcionário não está lavando a mão, está abrindo a lixeira com as mãos, né? Não é acionamento com pedal, que vão pensar que isso tem um risco grande, né? Dentro dessa manipulação dos alimentos, de contaminação, e descumprir ali normas de armazenamento, manipulação dos alimentos. Então, aqui eu coloquei para vocês alguns pontos que pode ser o ponto de atenção e ficar atento na hora dessa obtenção. Se eu sou de um estabelecimento, representante legal de um estabelecimento, que eu sei que eu preciso adaptar o meu estabelecimento para conseguir essa licença, isso é um ponto importante, né? Então, eu vou treinar meu time, eu vou verificar quais são as necessidades que eu preciso ali de adequação estrutural, vou deixar toda a parte de organização já né, bonitinha, então, identificação de produto, armazenamento, né, enfim, tem vários detalhes aí que no e-book vai trazer com bastante detalhamento para vocês. E aí sim, eu tenho segurança para receber a fiscalização, se for o caso, e ter a licença sanitária liberada. Tá tranquilo por aqui, gente? Tá? Por enquanto? Por enquanto, sim. Eu? Queria comentar um pouquinho da validade, né, do alvará, que é justamente Ah, também desse ponto, porque tem muito alvará que tem data e tem alvará que não tem data, né? Tem aquele velho uhum, ponto. E aí a gente parte também da premissa que se não tem data, é aquela parte já que não tem uma validade, né, específica, porque não tem uma data realmente de validação. E aí sempre a gente atenta a isso porque é um, é um, é um problema muito comum na hora da gente conseguir ativar os vouchers, né, de refeição. Então, uhum, porque, segundo o PAT, a gente precisa, sim, né, do alvará de vigilância sanitária para conseguir realmente adquirir, né, a parte de voucher, porque aí você realmente está regulamentado, né, por conta disso. E aí uma prática que a gente está vendo, né, no dia a dia com os associados, né, que conseguem e os que não conseguem, é que a maioria é o quê? Quando o alvará está sem validade, aí ele realmente entra nessa categoria de prazo indeterminado, que não tem uma validade realmente específica por conta do município de São Paulo. Mas quando uhum, já tem a validade lá, ou seja, já tem lá a data, né, de expiração do contrato, que de repente tem alguns também que, depende do município, e depende também da situação, eles pedem atualização anual. Então, eu não sei se é uma prática que já está sendo comum, ou se é só realmente um empecilho, né, que a gente encontra também na hora das companhias, né, de voucher para conseguir, é, né, ter a parte do desconto da Brasa, que a gente consegue, né, forçar um pouquinho mais, né, nesse sentido. E aí eu queria ver com você, Tati, se de repente é uma prática realmente que é correta, né, dentro do município, e aí eu vejo muito restaurante que é realmente aqui de São Paulo, né, da capital de São Paulo, mas que mesmo assim as companhias pedem um alvará atualizado, né, de vigilância sanitária.
Então, queria ver nessa parte, esse ponto com você também. Aqui em São Paulo a gente não tem, nessa legislação que está em vigor, essa data de vencimento da licença sanitária definida. Em compensação, tem alguns municípios, como Guarulhos, por exemplo, que a renovação é anual. Então, por isso que é importante a gente estar atento à legislação, até para você conseguir falar, né, com as empresas de voucher, falar, olha, aqui no meu município tem essa validade um ano. A grande maioria é um ano. Pode ser que, dependendo do perfil do negócio, né, da classificação econômica, que a prefeitura até libere um período maior. Quando você faz pelo Via Rápida da empresa, eles podem colocar ali um vencimento de 2 anos, um ano e meio, entendeu? Quer dizer, vão avaliar qual é aquela operação. Se é uma operação mais simples, aí pode ser que eles aumentem o prazo. Mas é geralmente de prática que seja um ano para outros municípios. O município de São Paulo não aparece essa informação, tá? Não é uma informação que a legislação preconiza. Pode ser que isso mude, né? Está acontecendo bastante mudança em relação a essa questão de licenciamento sanitário nos últimos tempos, e do ano passado para cá, com essa orientação de fazer via rápida empresa, né, através do computador, com um certificado digital, isso tem acontecido bastante mudança, a gente está acompanhando também, se mantendo atualizada, para conseguir ir compartilhando com vocês, não é? Essas mudanças que no meio do caminho aí vão acontecendo. Mas hoje, São Paulo não tem validade e o município, outros municípios precisam avaliar cada legislação da região, tá? Então, se precisarem de ajuda Isso, nesse sentido, a gente consegue também auxiliar. E ótimo. a toda a licença sanitária, todo o licenciamento, ele vai ser preconizado por uma legislação. Como é muito técnico, não faz sentido eu trazer aqui para vocês, mas é importante que a gente consiga analisar. Quando vem aqui para a gente, estou com dúvida, a gente vai correr lá naquele município para estudar a legislação daquele município. Então, eu sei que Osasco não precisa, então eu já conheço aquela legislação, eu vou consultar se teve alguma atualização, se teve alguma mudança em relação ao processo, se passou a ser online ao invés de presencial. A gente vai fazendo sempre essa atualização aqui conforme vai chegando a demanda dos clientes. Ah, perfeito. Aí aqui dos benefícios de manter a regularização, né? Então, a Tabata já falou de um dos benefícios, né? Que é em relação ao voucher refeição, vou até aqui me antecipar, acho que para vocês isso impacta bastante no faturamento, né? E nas parcerias que vocês já têm aqui sendo associados da Bacel. Mas vamos falar aqui também do aspecto sanitários, né? Então, evitando interdições e multas. Então, a partir do momento que eu tenho um negócio de alimentação, que eu abri esse negócio, já se entende que você tem conhecimento de todos os processos que você precisa fazer. Então, isso é regra básica de quando a gente abre um negócio, né? O contador sempre fala, olha, essa aqui é a sua responsabilidade, é a alimentação, né? Tem todos os riscos envolvidos e a responsabilidade, né? Aumentar a confiança dos clientes, né, dos parceiros, quem está ali e realmente se alimenta no seu estabelecimento, né, se preocupa que sabe que você tem uma preocupação com a qualidade, né? As parcerias com as plataformas de delivery também, esse documento também é um pré-requisito para algumas plataformas e para alguns fornecedores. Então, às vezes a gente acaba fazendo uma homologação com o fornecedor e tem momentos que o fornecedor também fala, olha, eu quero conhecer um pouquinho mais do seu negócio, saber sobre o seu negócio. Então, ele pede o CNPJ, a licença sanitária, porque aí eles conseguem entender um pouquinho do modelo de negócio, até às vezes para sugerir alguns produtos, né? E garantir o ambiente seguro e organizado, né? De que forma que esse compromisso que eu tenho com o meu cliente, com o meu negócio, garante que esses procedimentos estão sendo cumpridos, né? Então, para além do documento, é importante ter esse olhar mais amplo que a gente foi trazendo aqui ao longo desse bate-papo, né? A gente está falando aqui dessa responsabilidade em abrir um negócio e utilizar a licença sanitária como algo a seu favor, né? Quanto mais informação eu tenho para o meu negócio ficar adequado, melhor é, né? E aproveitar os benefícios que vocês já têm aqui como parceiros associados da Abracel. Gente, tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Querem abrir o microfone? Fiquem à vontade. Então, é, me fala um pouquinho da dúvida de vocês, se vocês já, de alguma forma, já passaram por essa experiência, como é que está o alvará de vocês? Estou à disposição aqui. Uma dúvida comum também que apareceu, inclusive no webinar anterior,
que nós fizemos um webinar também aqui com os associados da Brasel sobre como ativar as taxas de refeição. Uhum. E aí, por conta, né, de várias dúvidas com relação ao alvará de vigilância sanitária, e aí que a gente propôs mesmo esse novo webinar, para a gente conseguir realmente amarrar, e aí, como teve muita dúvida, a gente trouxe esse assunto também no ar. E aí Uhum. teve uma dúvida que foi muito comum, que é em relação à renovação. Então, você falou um pouquinho sobre a renovação, né, do alvará, e aí, nesse caso, por exemplo, aí eu vou dar realmente uma hipotética, né, aqui, e né, volto a falar também, né, por conta de que o assunto, né, anterior foi muito focado em a parte de voucher de refeição. E Uhum. aí o ponto que foi levantado é, eu preciso então renovar, ou como eu sei que eu preciso renovar o meu alvará. Com relação à data, você já falou sobre a validade, agora sobre a Uhum. renovação, é o mesmo link, não é o mesmo link, os documentos são os mesmos, de repente eu preciso apresentar menos documentos, o processo é menos oneroso do que a primeira vez que você vai iniciar o processo, como que funciona? Então, é claro que para atualização e para renovação, o que eles vão ver é se você teve alguma mudança dentro do seu processo. Então, o que pode acontecer? Eu fiz uma inauguração como restaurante e eu quero acrescentar ou mudar minha classificação econômica, meu CNAE, e aí eu faço essa alteração antes, durante esse um ano de vencimento. Aí, na atualização, na renovação, eu coloco esse documento novo, né, um novo CNPJ, para conseguir essa atualização do alvará. Mas geralmente os documentos são os mesmos, você não vai precisar. O que não vai acontecer é eles terem o histórico, tá? Então, assim, eles vão ter o documento lá que eu já encaminhei. O que é a renovação, você vai colocar todos os documentos para como se fosse renovação, mas é como se fosse um novo processo. Porque se você demorou um ano para fazer a renovação, às vezes nem é a mesma autoridade sanitária que vai avaliar o seu documento. Então, é mais seguro que você encaminhe todos os documentos de novo, mesmo sendo renovação. Porque a diferença é que você vai colocar qual o número da sua licença nesse documento que você vai solicitar na hora de preencher os formulários. Então, na hora de preencher o formulário, eu coloco qual que é a minha licença, porque ela já está emitida, e falo que é renovação e anexo os documentos. Hoje no formato online, também bem mais simples. Mais alguém com dúvida, gente? Quer colocar aqui no chat? Ah, tem uma aqui, ó. Luísa, temos uma dúvida maior sobre a estrutura do local. Estamos em um local onde funcionam mais dois negócios e um imóvel apenas um IPTU. Isso altera a forma com que temos que tirar o alvará? Como funciona? Luísa, me fala se esses outros locais são também da área de alimentação, por favor. Quem quer abrir o microfone? Pode abrir. Oi, consegue me ouvir? Consigo, consigo. Na verdade, assim funciona um escritório e um espaço de eventos, além do nosso empório. Uhum, E como isso se trata de um imóvel só, a gente fica na dúvida de o que que a gente precisa fazer, porque a gente sabe que são alvarás diferentes. E, inclusive, por exemplo, eles têm aqui o alvará da, do espaço de eventos e do escritório. Agora, uhum. do empório, não sei como funcionaria, porque meio que está tudo misturado por causa do IPTU. Tá. Ó, no alvará sanitário vai ser vinculado ao seu CNPJ. Agora, a licença sanitária, o alvará do bombeiro vai ser do prédio, né? O AVCB, o auto de vistoria do bombeiro, vai ser do prédio. Mas o sanitário, o alvará sanitário, vai ser do seu estabelecimento. Então, se a sua operação é com CNPJ separado do buffet, separado de uma outra operação, você vai pedir para o seu negócio. É separado hoje ou não? É tudo Eventos é junto com o empório, mesmo CNPJ. mesmo CNPJ. Ah, então, mas qual que é o KNAI principal? Você sabe? O principal é o do empório, que a gente utiliza como padaria, inclusive a gente acabou de descobrir meio que talvez a gente vai ter que trocar esse sinais, porque ele não encaixa exatamente no que a gente faz hoje. Ele é Hum, bem aproximado. Isso. Então, se você tem mais produção de produtos panificados do que venda de produtos finalizados, você é uma padaria. E aí você vai alterar o seu CNPJ para
produtos panificados ou de produção artesanal, né? Então, hoje tem várias alternativas. E aí você vai pedir o alvará sanitário para esse CNPJ considerando esse CNAE principal. Se o buffet está como CNAE secundário, você não precisa colocar outras informações. Todo o trâmite é direcionado para o CNAE principal, Ah, tá? perfeito. Então, a gente Tá? só precisa tirar Agora, isso. vão ter documentos que, sim, vai ser pelo espaço completo, como controle de pragas, né? Não faz sentido você fazer só do seu, né? Tanto porque está tudo no mesmo espaço, as pragas vão acabar se movimentando, né? Ah, ó, a VCB, o alvará do bombeiro, vai ter que ser do espaço total. Então, vai ter alguns documentos que você vai precisar fazer como um todo, né? Todo complexo, mas da sanitário dá para ser só para o... E aproveitar aqui também a oportunidade de fazer esse vínculo, né? Com voucher de refeição, se for o caso, enfim. Já tem o Alelo Sodexo, inclusive a gente está tendo que correr atrás desse alvará, esse webinar, a gente se interessou justo por isso, que a gente está essa correria para poder regulamentar o Alelo e o Sodexo aqui. Ah, é isso. Você vê como é importante, né? A classificação econômica, quando a gente abre, às vezes a gente também idealiza o modelo de negócio, a gente fala, eu quero abrir um empório. Aí, conforme as coisas vão funcionando, a gente vai vendo, olha, aqui eu faço um. Aqui dá para vender um produto fabricação própria. Aí você vai mudando o negócio. E tá tudo bem, só que a gente às vezes não volta, né, no que foi aberto lá. Então, por isso que eu coloquei como um ponto-chave nessa definição em relação à ciência sanitária, para a gente conseguir trazer essa informação é fundamental. E aí, quando a gente fala do voucher de alimentação, de ter outros benefícios, né, pensando aí também na segurança dos alimentos, na garantia para o consumidor, e você está com um estabelecimento regularizado, eu acho que isso é o principal, né? Perfeito, muito obrigada. Nada. Mais alguém? Boa tarde, tudo bem? Tudo, boa tarde. Uma pergunta para um estabelecimento que já está em funcionamento, que não tem o alvará ainda de vigilância sanitária. Por onde que ele começa? Então, aí a gente teria que pegar todos os seus documentos, né, da empresa, CNPJ, contrato social, é aqui no município de São Paulo, o seu estabelecimento? São Paulo. É. Então, entrar no site da prefeitura, né? A gente também faz esse tipo de consultoria para conseguir essa emissão, auxiliar nesse suporte. Mas o site da prefeitura tem todas as informações ali com passo a passo. A gente coloca os documentos do estabelecimento, você comprova o seu estabelecimento, CNPJ, contrato social, os documentos de representante legal. Então, se você é o empresário, os seus documentos, né? O CNH, por exemplo. Se o seu estabelecimento não for optante pelo Simples, ele precisa ter um vínculo de um nutricionista, respondendo tecnicamente. Então, os documentos desse profissional, né, tanto o contrato desse profissional, o CRN, a CNH, a gente protocola na vigilância sanitária todos esses documentos, eles vão emitir um protocolo e vão retornar com essa liberação da licença, tá? Tem essa parte analítica em relação à documentação mais chatinha, essa prévia mais chatinha, mas depois que a gente encaminha o documento, se estiver tudo certinho, costuma ser rápido até a liberação, acho que no máximo em 45 dias sai a licença. Mas aí com o protocolo você já consegue disponibilizar, colocar aí para o seu cliente, colocar na sua pasta de documentação. Aí eu não sei se nos vouchers de alimento de refeição eles aceitam protocolo, tá, ou tem que ser a licença já liberada. Tem uns que são mais flexíveis, tem outros que são mais chatos, sim. Então depende muito, assim, tanto do atendente como também do tipo de voucher. A Lelo geralmente é mais tranquila, vamos colocar assim. Tem uns que são bem mais chatinhos mesmo com relação ao protocolo. Tem que ter realmente, eles verificam até a validade. Então, por isso que esse ponto mesmo que a gente reforça aqui. Tá, tá. Aí nesse caso, né, depende um pouquinho de cada empresa, mas se for nessa intenção também, já dá para até 45 dias no máximo eles já liberam. Bem, como agora é tudo, a maioria é online, né, acaba sendo mais rápido o Rápido, processo né? do que era antigamente. Tenho só uns slides de finalização. Posso voltar aqui a apresentar? Eu Olha, tenho uma última dúvida Claro. sobre essa questão também estrutural de taxa de gordura, essas coisas que a vigilância sanitária
não sei se pede para todos os estabelecimentos, como que funcionaria, porque pensar num prédio aqui que tem 80 anos de construção e a gente queria também entender como adaptar para uma possível necessidade, quais são as urgências, em que ponto ideal isso seria necessário, né? Enfim, Você tem hoje caixa de gordura ou você não tem? O prédio não tem? não possuo. Não possui, tá. E aí vocês fazem hoje como esse processo você sabe como que funciona ali a sua rede de esgoto, a rede, porque você teria que conhecer um pouquinho dessa rede, né, para você não correr o risco ali de ter um entupimento, né, não ter um retorno. Né, pelo espaço, mas a gente faz toda a coleta do nosso óleo, como empresa especializada de coleta de óleo, então nada disso é jogado, né, na rede em si, no máximo um resquício de óleo que fica na louça, nos materiais. Então, assim, sem conhecer o seu estabelecimento, fica difícil para eu conseguir, de repente, trazer uma alternativa, né? De repente, dá para ver uma caixa de gordura daquelas que são instaladas diretamente na pia, por exemplo, né? Que você coloca, que são mais modernas agora, que aí você coloca diretamente ali na pia. Ela é menorzinha, né? Não são aquelas caixas de gordura que você faz diretamente no piso. Não vou saber agora uma marca para compartilhar com você, mas depois a Tabata pode passar o seu contato, a gente troca os contatos para compartilhar. Porque poderia ser uma alternativa para você reduzir o que sai dali, né, de excesso de gordura durante o uso da pia, mas, assim, por mais que seja obrigatório, a gente também acaba avaliando a estrutura física do local, né, não dá para você fazer uma reforma num prédio tão antigo, porque os riscos de você ter algum problema ainda maior, mas dá para fazer algumas adaptações, tá? Mas aí a gente precisaria conhecer essa operação, precisaria para conseguir te trazer alternativa. O que me vem, assim, de bate-pronto, é esse modelo de caixa de gordura que existe agora, que ela vai ser mais compacta, e que ela já fica ali logo após o sifão, né, da pia. E aí, de que forma que você também conseguiria fazer essa instalação para ser uma saída que não passe durante todo ali o seu fluxo de produção. Por isso que eu te perguntei como que é o seu sistema de esgoto, né? Para saber se é separado, né? Quais são as vias, onde que passa o sistema de esgoto de banheira, onde que passa o sistema de esgoto de Eles são, na produção. verdade, uma saída se depois que vai para o esgoto geral da rua é tudo junto, né? Então, isso é exatamente essa nossa preocupação, questão de Porque aí misturar, mistura, né? Hum, exatamente, é. com essa preocupação. E aí num retorno, né? E aí assim, na ausência, né? Assim como consultora, o que a gente sempre busca assim, na ausência de uma da estruturação que a legislação traz, a gente consegue avaliar junto com você e pensar na questão em relação aos aspectos de higiene. Né? Assim, de que forma que eu consigo melhorar a minha higiene, de que forma que eu consigo minimizar um risco desse entupimento, né? Então eu vou fazer um preventivo com uma empresa desentupidora para que eles venham aqui, eu vou fazer uma higienização mais frequente da minha tubulação, né, da minha rede de esgoto, quais são as alternativas que você tem, que você pode colocar na sua pasta de documentação, que é um preventivo. Então, olha, eu não tenho caixa de gordura, chegou a autoridade sanitária. Ah, então tá, não tenho. O que eu faço? Olha, eu tenho um procedimento de higienização com uma desentupidora que vem de tempos em tempos, eu tomo mais cuidado aqui com o meu time, ele mais orientado em relação a forma de higienizar, né, os utensílios, de não ter lixo diretamente jogado na rede de esgoto. Você falou agora da questão do óleo. Então, todos esses processos podem ser processos que você fale, olha, eu não tenho a caixa de gordura, mas eu tomo esses cuidados, entende? Então, dá para a gente também ir por esse lado, para você conseguir ficar mais tranquila. Perfeito, muito obrigada. Nada. Tem mais alguma dúvida? Eu acho que dá até com um pouco do gancho, né, da Luísa, hoje em dia está começando a ter uma procura muito grande sobre a Dark Kitchen, né? E aí tem várias marcas, vários processos em uma só unidade. Uhum. Então, tem lugar que de repente é o mesmo endereço para uma hamburgueria, uma pizzaria, um poke e várias Uhum. outras. Sim. Então, até realmente uma pergunta com relação a essa parte do alvará. Vai ter alguma interferência com relação, mesmo se for de CNPJs diferentes? A Dark, ela vira dentro do formulário, tem um campo para você colocar se você é albergante ou albergado. Ou seja, você está na rua
ou está dentro de um estabelecimento como um shopping, por exemplo. Então, a DARC seria um ambiente que eu colocaria o CNPJ deles dentro da licença sanitária de quem está exigindo. Então, eu tenho uma lanchonete e a minha operação é na DARC. Eu vou preencher com os meus documentos, mas vou citar o CNPJ da Dark Kitchen, tá? Então, e aí vai sair vai sair no documento da vigilância sanitária os seus dados, todos o seu cadastro, mas lá na vigilância vai ficar esse registro de que esse local está dentro de uma Dark Kitchen, tá? Dentro de uma. Ah, perfeito. Então, só para a gente caminhando aqui para o finalzinho, a gente trouxe essa proposta para que vocês possam também se regularizar, né? Então, pensando não só como um documento obrigatório, mas também nesse compromisso, né, com seus clientes de garantir um alimento seguro. Eu trouxe aqui, agora no finalzinho, as referências das legislações, até como curiosidade para vocês, são documentos técnicos. Então, trouxe a portaria CVS 1, que é um documento que vai trazer essa referência do alto risco, baixo risco, se precisa nutricionista ou não precisa nutricionista, de acordo com o meu CNAE. A CVS 5, que é a legislação do Estado de São Paulo, a 2619, elas vão preconizar esses processos de boas práticas e vão exigir que tenha a licença sanitária, tá? E as demais normas específicas de cada município. A gente tem a parceria com a Bracel de fornecedor, né, de 15% de desconto para vocês em qualquer serviço que vocês, voltados aqui para a segurança dos alimentos, que você possa procurar a gente. Então, eu fico aqui à disposição, aqui tem o número do meu celular, né, Desculpa. Desculpa, moto. Aqui tem o número do meu celular, né, o número do WhatsApp. Então, se precisarem de qualquer tipo de suporte, a gente focou aqui em licença sanitária, mas a Tria tem vários serviços aí que a gente pode oferecer para vocês. E estamos aqui para trabalhar em parceria e caminhando juntos aí. Mesmo. A gente vai depois mandar um e-mail também de agradecimento para todo mundo que participou, né, desse web, né? Até colocando, inclusive, né, a gravação, né, do conteúdo, né, de hoje, como também a Tati também vai disponibilizar, que ela também falou comigo já no comecinho, que ela vai disponibilizar a apresentação até para um reforço, né, de material para consulta, né, para vocês. E aí lá eu também coloco tanto o contato da Tati para conseguir ajudar vocês, até uma dúvida, alguma é, e aí, para facilitar o processo, né, de alvará, eu sei que a nossa vida é corrida, né? E aí vejo vocês que é, né, corrida pra caramba com relação a fornecedor, depois tem produto, tem a casa, tem que, né, gerenciar e tudo. Então, às vezes também é um braço que você consegue já minimizar, né, do seu tempo, né, de vida para conseguir realmente focar nos produtos que você realmente tem que focar na sua operação. Então, se tiver alguma dúvida, a gente também tá aqui também, o Abrazel aqui de São Paulo está à disposição para vocês, né, para também esclarecimento, qualquer dúvida também, nos grupos de WhatsApp, né, dos associados, fica também à disposição também para o canal aberto com todo mundo, tá bom? Gente, muito Obrigada. obrigada, Tati, muito obrigada, né, por mais um webinar também de sucesso, obrigada mesmo. Obrigada. Boa tarde, bom restinho de tarde. Obrigada, gente, boa tarde a Tchau, todos. tchau.